Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam com todos vocês, membros e amigos da Igreja Evangélica Luterana Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Saudamos a todos para este momento devocional. Nossa programação dessa noite é uma continuidade do nosso projeto dos Salmos, meditação com os Salmos, música com os Salmos, e nós teremos a reflexão de dois Salmos, Salmo 125 e o Salmo 23, cantados e também através de uma reflexão pela Carol e pelo André, que são membros desta igreja. Convidamos todos neste momento a abrir os vossos corações e as vossas mentes para o Espírito Santo, para a palavra de Deus que vai ser comunicada nesta noite. Um agradecimento muito especial a todos que participaram, se envolveram neste projeto dos Salmos desta noite, muito especialmente ao nosso coordenador de adoração, o irmão Jorge Ruff. Fiquem com os Salmos desta noite. Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 125. E antes da gente fazer a leitura, só para contextualizar vocês, se vocês repararem, do Salmo 120 ao Salmo 134, nós vemos essa pequena compilação de louvores, de cânticos. E lá no topo vocês vão encontrar a informação de que eles são cânticos de peregrinação. Então, são louvores, são hinos que os peregrinos cantavam enquanto eles se deslocavam em direção a Sião, em direção a Jerusalém. E nós lemos muitas histórias no Antigo Testamento, nos nossos estudos, sobre tantas peregrinações pelas quais o povo passou e o quanto essas peregrinações eram cheias de ataques, violências, guerras. Então, os peregrinos sabiam muito bem como era viver nesse caminho. Ao mesmo tempo, o caminho em direção a Jerusalém, ou podemos até dizer em direção a Deus, é um caminho em que muitos peregrinos se desviam dele. Então vamos poder refletir um pouco sobre essas questões também. Vamos começar então a leitura com os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Nós vemos nesses dois versículos que nós, o povo de Deus, nós somos alvo de duas metáforas diferentes, mas semelhantes. No primeiro versículo, nós somos comparados ao próprio monte de Sião. É dito que se a gente confia, aqueles que confiam no Senhor são como esse monte, essa rocha firme e inabalável. Então é uma imagem bastante interessante para a gente pensar sobre ser inabalável, ser firme e confiar no Senhor. E no versículo 2, vemos que nós somos comparados à própria Jerusalém, que está ali geograficamente cercada pelo próprio monte Sião. E a gente é comparado justamente à própria cidade, que recebe essa proteção, que é firme, que é inabalável, que é agora e para todo sempre. O que é uma imagem bastante interessante também de imaginarmos e pensar que somos um povo que tem um Deus que se preocupa por toda a eternidade com seu povo. Que a despeito dos males que existem no mundo e pelo próprio pecado, pelas pessoas, Ele está ao nosso redor, nos protegendo. E essa é uma promessa que é feita de agora para todo sempre. Se a gente fizer uma ponte dessa situação, desse contexto, em que era um contexto de guerras e ataques e muitas dificuldades, como nós lemos nos nossos estudos do Antigo Testamento, hoje em dia nós não temos esses mesmos problemas, digamos assim, mas podemos pensar que vivemos numa cidade extremamente violenta, com muitos problemas. Vivemos também uma situação de pandemia. E quando a gente fala, por exemplo, de violência na nossa cidade, nós recebemos muitas recomendações que nos direcionam a ter seguro, a ter câmeras nos nossos prédios, nas nossas casas, que nos recomendam a não sair em determinado horário ou não ir por uma rua ou outra, em um bairro ou outro. Enfim, são muitas recomendações que a gente recebe. E tudo bem, nós precisamos ser cautelosos, precisamos tentar fazer a nossa parte,
sermos prudentes, até porque as nossas instituições, de certa forma, estão aqui justamente para proteger os cidadãos e muitas vezes nos dão essas recomendações. Na questão da pandemia, da mesma forma, nós recebemos infinitas recomendações de proteção, de ficarmos em casa, e da mesma forma está tudo bem, porque como cidadãos responsáveis devemos seguir essas medidas, e como cristãos somos chamados a nos preocupar com o próximo mais do que qualquer outra pessoa. Então, mais uma vez, devemos obedecer a essas ordens, mas, apesar disso, apesar de realizarmos tarefas e de termos uma parte, de termos uma responsabilidade e de termos uma porção de ação na nossa segurança e no nosso cuidado, nós somos convidados não só pelos Salmos, mas pela Bíblia inteira, por muitas palavras que Jesus também nos disse, a não depositar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança total nessas medidas que são humanas e por isso são falhas também. E por isso não nos garantem a paz total, a alegria total, a esperança total. Eu me lembro de outros salmos, aquele, por exemplo, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, do que adianta nós termos muitas vezes um seguro ou uma câmera, se o Senhor não for essa rocha na nossa vida? Se o Senhor não estiver ao nosso lado para nos proteger e para nos oferecer segurança, para nos oferecer um amor que só vem dele e uma paz que excede todo entendimento, como já lemos também nas Escrituras. A nossa paz e a nossa segurança, a nossa confiança total, elas, antes de qualquer outra medida ou tarefa que possamos realizar, elas precisam estar depositadas nessa verdade, que é o cuidado de Deus prometido a nós de agora e para todo sempre. Continuando a leitura, a partir do versículo 3, diz que o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Então, podemos entender que os ímpios eles não tomarão o lugar dos justos, justamente para que a violência não reine. No versículo 4, vemos uma petição, um desejo do salmista: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Faze o bem a esses que perseveram nesse caminho árduo, difícil, mas que estão trilhando o caminho do Senhor. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Esses que o Senhor levará juntamente com os malfeitores, esses ímpios, aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, esse será o destino deles, porque esses são os incorrigíveis, são os que não se arrependem, são os ímpios. E por isso, por Deus ser um Deus justo, eles serão levados justamente junto com os malfeitores. Como nós comentamos, esse universo do salmista era um universo de muitas dificuldades, de muitas ameaças. Vimos, por exemplo, a história de Davi, e o livro de Salmos é cheio de orações e cânticos do próprio Davi, que viveu experiências extremas de perseguição, de guerras, de violência, de injustiças. E esse contexto de injustiças também nos lembra das muitas histórias que lemos sobre reis impiedosos que oprimiam o povo, que retiravam as suas riquezas, que destruíam os templos, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. E assim também hoje vemos muita opressão nas nossas cidades, no nosso país. E da mesma forma podemos nos sentir desesperados e desesperançosos, mas somos chamados a depositar esses sentimentos, essa ansiedade, essa tristeza aos pés de Deus, a segurança que Ele nos promete, a paz final e completa e perfeita, que excede o nosso entendimento, é algo que não é racional, é algo que é espiritual, que vem do próprio Deus. E somos convidados a depositar a nossa confiança nele, e assim, quem sabe, podemos nos sentir talvez como essa rocha, inabaláveis,
firmes, apesar dos pesares, apesar das dificuldades da vida. Concluindo, ter paz seria essa segurança em Deus. Essa certeza de que o mal ele não é eterno, de que um dia o fato do mundo estar sob o domínio do mal, sob o domínio do diabo, de Satanás, isso tudo vai se findar, a justiça perfeita acontecerá. E eu lembro também das palavras de Jesus, que disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E essa é uma grande promessa que também podemos associar a esse salmo. Nada pode nos separar do amor de Deus, e um dia todas as lágrimas serão enxugadas, todas, porque a justiça perfeita será vislumbrada, será feita, realizada. Se você não conhece essa paz, eu te convido a orar por ela, a pedir por ela. E talvez alguns de vocês tenham tido questionamentos ao ler esses versículos, ou por não se ver nesse lugar de pessoas e servos e filhos de Deus inabaláveis e tão confiantes assim, ou por talvez pensar sobre os males que existem no mundo e como assim estamos tão protegidos se vemos tantas coisas difíceis. Mas eu sugiro que diante desses questionamentos, vocês pensem em Jesus como chave para essas respostas e também relacionar esse salmo com outras passagens bíblicas que nós conhecemos. Eu acredito que usando Jesus como chave, fazendo essas relações, a maior parte desses questionamentos provavelmente vai ter resposta. Então podemos terminar esse momento felizes e gratos a Deus, porque Ele está ao nosso redor e por isso estamos seguros e por isso podemos ter paz e não precisamos ficar ansiosos, independente das circunstâncias que a gente esteja vivendo. É um convite e eu te convido a fazer essa oração também. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem-se os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor
Boa noite a todos e a todas. Hoje estamos começando mais uma semana do estudo de Salmos. E eu começo com o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido pelos cristãos, pela sua confiança, pela confiança que Davi demonstra ter em Deus e pela segurança que Deus demonstra dar para o ser humano neste salmo. E por isso ele é um dos alicerces da nossa fé cristã. Eu vou ler para vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus possa abrir nossas mentes e corações para o estudo da tua palavra neste momento. Amém. Bom, Davi era uma pessoa muito perseguida na sua época. Ele tinha muitos inimigos, muitas pessoas que queriam matá-lo. E onde quer que ele fosse, ele poderia estar sendo perseguido por inimigos, então ele não podia confiar nas pessoas. Era uma pessoa muito desconfiada dos outros, justamente por essa perseguição. Mas nesse salmo ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pode perceber que para Davi nada faltava para ele, nem suprimento espiritual e nem suprimento físico. Deus estava sempre com ele nesses momentos de perseguição. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes. Que me lembro do povo de Israel. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, saindo do Egito, e passaram por muitas coisas, como fome, mas Deus deu a eles alimento e não deixou que nenhum daqueles servos de Deus morressem de fome. E também ele deu a palavra de Deus através de Moisés e de Josué, sempre dizendo que havia uma terra prometida, e onde é que eles teriam a sua identidade como povo de Israel, onde eles poderiam criar a sua própria cidade em comunhão com Deus. E essa era a promessa do povo de Israel. A nova cidade deles, eles seriam descendentes de Jesus Cristo. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. A gente aqui pode ver que ele refrigera a alma no sentido de revigorar a alma. Aquela alma que está sofrendo e por razões humanas, ele com a sua divindade, ele nos dá uma nova natureza, a natureza dele, a natureza que não é humana. E assim revigora e revivifica essa alma, esse ser humano. E ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte eram vales profundos em que ficavam entre barrancos, e por isso lá não entrava muita luz do sol. Então bandidos poderiam se esconder naqueles vales. Bandidos, animais selvagens. Então passar por lá era um perigo sempre, porque não sabia o que se esperava, o mal que estava esperando. Davi diz que mesmo neste lugar onde os mal não sabem que mal vem, Deus está com ele lá, guiando o caminho dele, com o cajado
e com o bordão. E assim não deixando que os males assolem ele e assim ele sai do caminho. E agora a gente entra no 5 e 6, que, como no 1 a 4 a gente vê, tem uma figura de linguagem do Senhor como o pastor de ovelhas, muito comum na Bíblia. E agora tem a figura de linguagem, de 5 a 6, de Jesus como anfitrião. Isso é uma cultura da época, que geralmente o Senhor era comparado ao pastor de ovelhas e também um senhor hospedeiro que recebe em sua mesa. Mas aqui tem um sentido especial. Ele me recebe, ele recebe na sua mesa, na presença dos meus adversários. Na presença dos nossos inimigos, Deus me recebe na sua casa, na sua mesa, e ainda unge a cabeça com óleo. Isso quer dizer que nenhum mal que tenha nesse mundo pode impedir que a graça de Deus venha sobre nós, e aqui a graça está representada pelo cálice que transborda. Então, Ele nos dá essa segurança de que, mesmo nos momentos em que parece que o mundo é mau, a gente não vê esperança no mundo, a gente sabe que Deus nos dá a segurança de que Ele está olhando por nós, que não vai deixar que os males peçam que a gente receba a sua graça salvadora. E assim a gente pode viver na segurança pelo resto da vida, de que Deus vai estar sempre com a gente na nossa vida, nos acompanhando. E também após a nossa vida, após a morte, nós ainda continuaremos habitando na casa dele e ceando com ele em sua mesa. E assim, vivendo com ele pela eternidade, assim como ele espera de nós, da sua humanidade. E lendo isso, eu me lembro também do texto de Mateus 18. É um texto muito interessante, a parábola da ovelha perdida. Eu vou ler uma parte dela. Mateus 18. Eu vou ler do 11 ao 14. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele no monte as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se ele consegue encontrá-la, é verdade lhe digo, ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai que estás no céu, que se perca um só desses pequeninos. Deus não quer que nenhuma dessas ovelhas de seu rebanho se perca, e por isso Ele sempre está olhando por nós e pelo povo, como a nação, individualmente, nós como seus filhos. E toda essa esperança no Antigo Testamento estava ligada a Jesus Cristo, a promessa do Salvador. Toda a nossa esperança está ligada a Jesus Cristo que veio, a Jesus Cristo que voltará no futuro. Então, a segurança que Deus dava para o povo de Israel no Antigo Testamento, Ele deu em Jesus Cristo e ainda dá para nós hoje, de que, confiando nele, confiando na sua graça, no seu amor, assim nós não morreremos, nós teremos uma vida além do nosso entendimento. E é uma vida que não haverá morte e não haverá tristeza. E essa é a nossa esperança, e nós podemos viver na segurança de que Deus está olhando por nós para vivermos essa vida com Ele. Amém. Deitar-me faz em verdes pastos,
veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor longos dias, por longos dias. Olá, pessoal! Estamos então encaminhando a conclusão de mais um episódio do Projeto Salmos. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos e irmãs que estiveram conectados conosco. Esperamos que tenha sido um momento abençoado na vida de cada um. Gostaríamos de agradecer os participantes, parabenizar os participantes que colaboraram nessa transmissão. E para encerramento, convidamos a todos para a realização de uma oração final. Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer essa oportunidade de devoção semanal, um momento de fortalecimento, de crescimento da nossa fé. Gostaríamos de pedir a Tua mão de proteção, a Tua mão de bênção nesse momento de pandemia. Muitas famílias enfrentando momentos muito tristes, grandes obstáculos. Põe a Tua mão, protege, guia, fortalece cada um deles. Senhor Jesus, também gostaríamos de pedir a Tua mão sobre a questão financeira. Muitas famílias em dificuldade, muitos homens, muitas mulheres buscando oportunidade, espaço no mercado de trabalho. Ajuda eles na recuperação. Esteja sempre junto de nós. Pedimos que o Senhor sempre perdoe os nossos pecados, pensamentos, palavras e ações, e plante a esperança da fé no nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, fica aqui um grande abraço a todos.